Saudamos a todos os irmãos presentes, pedindo a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, que deposite a sua paz sobre os nossos corações, de modo a nos sentirmos, desde já, em harmonia, sintonizados com o seu equilíbrio, com o seu amor, com a sua luz. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que o Cristo, ao disseminar os seus ensinos espiritualistas e espiritualizantes, se servia de parábolas a fim de tornar a sua mensagem mais suscetível de ser compreendida pelas pessoas que não eram dotadas de um grau de instrução avançado. Então, servia-se o mestre de imagens tiradas do dia a dia, do cotidiano, da natureza, da paisagem da Palestina de então, que servira de palco para o seu messianato. E explica Kardec que o eixo central de toda a doutrina do Cristo era o ensino da imortalidade do ser. Este constituía o ponto central dos seus ensinos. E todas as suas parábolas, das mais simples às mais complexas, das mais fáceis de interpretar às mais difíceis de interpretar, todas, de uma forma mais ou menos profunda, tinham por objetivo inculcar no seio da massa, do povo, daqueles que o escutavam, as ideias da vida espiritual, do reino de Deus, da imortalidade dos seres. E Allan Kardec, se preocupando com esta questão central nos ensinamentos do Cristo, faz uma análise muito interessante do cotidiano das nossas vidas, em que vivemos num mundo de atribulações constantes, de desafios incessantes, de lutas intermináveis, em que somos chamados a cada momento a dar testemunha do que valemos e do que somos. Porque nós respondemos às dificuldades que o mundo nos apresenta com os conteúdos que temos em nossa alma, que temos em nosso psiquismo, que temos em nosso interior. Então afirma Kardec que o grande problema do homem na atualidade terrena é uma questão de foco, centralizado nas dificuldades do seu dia a dia, na sua condição de ser que vive uma vida material, suscetível, portanto, a uma série de transformações, modificações, dificuldades, sofrimentos, dramas, angústias, etc. E perdemos o foco dos ensinamentos do Cristo, que era a nossa condição de espíritos imortais. E Allan Kardec nos faz o convite para centralizarmos a nossa vida em torno deste conceito que nós precisamos mais do que nunca entender e assimilar. O conceito de que nós somos um espírito imortal, que a nossa vida, como se tem afirmado repetidamente, não começa no berço e também não se finaliza no túmulo. Extrapola essas barreiras, extrapola esses limites. A nossa consciência, pelo menos a nossa consciência mais profunda, encontra-se aquém e além de todas essas limitações
de tempo, de espaço, de vida na matéria. E nós precisamos, portanto, nos conscientizarmos disso, né, de uma forma mais efetiva, de modo que esse conhecimento que a doutrina espírita nos prodigaliza renda resultados significativos no nosso dia a dia, ajudando-nos a compreender melhor a nossa existência e os seus trâmites doloridos. Não que o Espiritismo, junto com os ensinamentos que nos traz, nos vá livrar da dor, do sofrimento, das dificuldades, das expiações, das provações que nos estão reservadas, muitas vezes por escolha nossa antes de encarnarmos. De forma alguma. No entanto, eles constituem um conjunto de informações que nos balizam os rumos a seguir e nos ajudam a enfrentar os problemas, os desafios, as dificuldades diárias com uma lucidez espiritual maior. Enquanto a humanidade não passar a mudar o seu ponto de vista, a mudar o foco da sua atenção, as dificuldades seguirão sendo tremendas, os problemas seguirão sendo cada vez maiores, as tormentas interiores e exteriores se multiplicarão. É indispensável, dizemos mais uma vez, mudar o nosso foco do corpo, da matéria, para a mente, para o espírito. O nosso objetivo na noite de hoje é estabelecer alguns comentários em torno de um livro intitulado Os 100 Segredos das Pessoas Felizes, que foi escrito por um psicólogo clínico, um PhD, um doutor em psicologia, chamado David Niven, que é professor emérito de uma universidade no estado da Flórida, nos Estados Unidos, no qual ele pretende, após uma análise de compendiosos tratados de psicologia, muitas vezes restritos àqueles que são iniciados na matéria, que tratam especificamente da questão da felicidade, traduzindo-os numa linguagem mais simples, mais acessível para o público não iniciado, para o público leigo em questões psicológicas. E destas 100, nós elencamos 10 para comentar do ponto de vista da doutrina espírita, cada uma delas, sempre tendo como fio diretor este ensinamento do Cristo, que é o mesmo ensinamento da doutrina espírita na atualidade, de que somos um espírito imortal. Constatação geral entre os especialistas em psicologia que não existe distinção profunda nos acontecimentos da vida daquelas pessoas que são felizes e nos acontecimentos da vida daquelas pessoas que são infelizes. A diferença localizada pelos entendidos na matéria encontra-se justamente no foco, encontra-se justamente na maneira como avaliam a sua vida, na maneira como consideram as suas experiências, na maneira como recebem e encaram os diferentes acontecimentos que se dão ao longo da sua jornada terrena. Fora isso, as experiências são comuns, são análogas, não variam muito. E essa é uma questão que reforça o ponto de vista da doutrina espírita, que relativiza a questão da felicidade, atrelando-a à nossa consciência, ao nosso estado interior e à nossa capacidade de entender, compreender a nós mesmos e o mundo. Então, o primeiro segredo das pessoas felizes que destacamos é o seguinte: a idade não é algo
a si temer. Isto tem se consagrado na atualidade em que a terceira idade, ou melhor dizendo, a melhor idade, recebe uma atenção cada vez maior e não é mais encarada pejorativamente como era até alguns anos atrás, até algumas décadas, como sendo já o ocaso da vida e em função das limitações que o envelhecimento, processo natural do corpo, oferece à criatura. E o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, vem alargar a nossa compreensão acerca da questão da melhor idade, da velhice. Allan Kardec, ao desencarnar, ao retornar ao mundo espiritual, teve grafado na lápide do seu túmulo, que fora feito na forma de um dolmen, que era uma construção funerária dos antigos gauleses, que era um povo que habitava a França no século anterior à invasão dos romanos e que professava muitos dos ensinamentos que o Espiritismo hoje professa, como a imortalidade, a reencarnação, a comunicação com os espíritos, etc. E Allan Kardec recebeu em vida a revelação através de um espírito que ele fora um sacerdote gaulês, que era chamado de druida. Então, em sua homenagem, e que teria vivido no primeiro século antes de Cristo, e que se chamava Allan Kardec, daí ele adotar esse pseudônimo para assinar as obras que ele escreveu enquanto espírita, distinguindo as obras que ele havia escrito anteriormente como intelectual, como professor célebre e famoso que o era. Então, em sua homenagem, o seu túmulo foi feito na forma de um dolmen. E se esculpiu na lápide do seu túmulo a seguinte expressão: nascer, viver, morrer, tornar a nascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Esta afirmação, por demais profunda, encerra o enigma da vida, o enigma da existência e mostra que o nosso nascimento, a nossa primeira e segunda infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa madureza, a idade mais avançada, a senectude, são processos de um ciclo que cumpre em cada uma das suas etapas objetivos essenciais que atendem ao aprimoramento do ser, o despertamento do ser justamente para as questões espirituais. E talvez o melhor momento para se ter uma abertura às questões espirituais seja justamente na chamada terceira ou melhor idade. Porque já os laços que prendem o espírito à matéria se encontram mais frouxos, o que dá aso a um desprendimento natural do ser, a uma intuição natural das coisas a acontecer, um desenvolvimento, um desabrochamento natural das faculdades psíquicas, paranormais, mediúnicas. E a velhice desta forma, um momento muito fértil na vida do ser, a fim dele encontrar essa abertura para a espiritualidade, em que ele possa compreender melhor questões que nas outras etapas da sua vida não conseguira compreender. Então, esta afirmação na lápide do túmulo de Kardec, nascer, viver, morrer, tornar a nascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, encerra de uma forma muito simples
o segredo da nossa existência, o mistério da nossa vida, mostrando que cada uma das etapas que temos a cumprir é de suma importância. Da mesma forma, a velhice, a senectude, porque nos prepara para o redespertar na espiritualidade. E felizes aqueles que conseguem o desprendimento natural, em que a transição desta vida para outra se dá de uma forma muito sutil, sem experimentar grandes perturbações. Porque o momento da morte impõe uma perturbação geral ao ser, da qual todos estão diretamente relacionados. Ninguém se livra dessa perturbação imposta por ocasião da morte. No entanto, quando esse desligamento se dá de forma natural, de forma sutil, essa perturbação é atenuada e a ambientação do ser nas realidades espirituais, ainda mais se, quando encarnado, preparou-se para este acordar no lado de lá, se dá de forma muito mais tranquila, de forma muito mais harmoniosa. Então, a idade não é algo a se temer. Segundo segredo das pessoas felizes: cultive suas lembranças. Alguns tratados psicológicos apontam na direção de que as nossas lembranças têm uma relação intrínseca à nossa felicidade. Muitas pessoas, ao rememorar o passado, tendem a concentrar-se em episódios tristes, lamentáveis, em traumas da infância, da adolescência, em acontecimentos desagradáveis que se deram em algum momento do caminho. Isso é uma postura equivocada e que evidencia a nossa ligação com o passado, com estes acontecimentos. Se toda vez esses pensamentos nos vêm à tona, estas lembranças emergem e rompem no nosso psiquismo, isso significa que nós estamos presos a elas, que nós estamos atrelados a elas e precisamos fazer um trabalho interior a nos desligarmos dessas experiências negativas e que foram traumáticas e que estão sendo traumáticas para nós, se a lembrança dela ainda é viva e marca de forma negativa a nossa vida mental, a nossa vida psicológica. O importante é nos concentrarmos nos episódios felizes que nos sucedem. Ao lembrarmos os momentos mais emocionantes, mais alegres, de grandes conquistas, de felicidades, de sonhos concretizados, nós tendemos a reviver aquela experiência feliz que nós estamos rememorando, que nós estamos lembrando. E com certeza, se analisarmos a nossa vida de uma forma imparcial, nós vamos constatar que os episódios felizes, que os momentos para a alegria, para a felicidade, sobrepujam em quantidade e qualidade aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos de dor. Então nós precisamos fazer um esforço, nos educando para isso, para trazermos à lembrança momentos felizes da nossa vida. David Niven cita o caso de um senhor chamado Neil, residente nos Estados Unidos, com a idade bastante avançada, e que migrara da Itália para os Estados Unidos, quando era muito jovem, e tinha um prazer imenso em, ao estar com os netos, narrar-lhes as suas experiências na travessia do Atlântico, os empecilhos e aventuras por ele enfrentados na viagem, a sua dificuldade em ambientar-se numa nova realidade cultural, num país com uma língua completamente diferente com a sua,
etc. E ele se sentia muito feliz em rememorar esse passado e mais feliz ainda em ver a alegria dos seus netos em partilhar as suas lembranças. Então, segundo os psicólogos, as lembranças que nós temos, elas estão diretamente relacionadas à nossa felicidade. E é indispensável, portanto, cultivarmos as lembranças boas, que tenham o condão de nos trazer no presente a mesma felicidade, aquela mesma sensação que sentimos quando experimentamos aquela experiência. Terceiro segredo das pessoas felizes. Preste atenção. Você talvez tenha o que deseja. Alguém já disse que sucesso é conseguir alcançar aquilo que se deseja, mas felicidade é querer aquilo que se conseguiu. E esta afirmação é dotada de grande significado, porque nos tempos de capitalismo selvagem que vivemos, em que o consumo atinge proporções descomunais, nós nos encontramos constantemente insatisfeitos. E por estarmos fora de foco, ou melhor, com o nosso foco centrado no terra-terra, na matéria, no corpo, nas estritas questões do dia a dia, nós acabamos preenchendo o nosso tempo, a nossa vida, a nossa casa, as pessoas que convivem conosco, de coisas que muitas vezes não têm significado nenhum para nós. Ao conseguirmos um determinado celular, um dia depois, ou horas depois, o mesmo já se encontra obsoleto, ultrapassado, nos angustiamos, queremos o outro e por aí vai. Isso alimenta em nós o desejo insaciável de querer mais, mais e mais, e que nunca termina, né? É insaciável, ele nunca se satisfaz, nunca termina. E isso não nos traz felicidade. E nós podemos, ao ser francos conosco mesmo, avaliarmos que as coisas materiais são muito úteis, são necessárias, são indispensáveis e que nos oferecem um relativo conforto, nos facilitam a vida, não trazem necessariamente com elas a felicidade que nós desejamos. Se fosse verdade, nós não teríamos tantos milionários depressivos, tantas pessoas famosas mergulhadas no mundo das drogas, buscando válvulas de escapes através dos barbitúricos, buscando fugir da solidão, do vazio das suas almas. Tem tudo, tem o mundo aos seus pés, são completamente abastadas, são donas do mundo, no entanto, são tristes, melancólicas. Dramas ingentes experimentam dentro de si, batalhas terríveis atravessam em seus corações, e todas as coisas exteriores que possuem não satisfazem e não preenchem as carências que possuem e o desejo que é comum a todo ser humano de ser feliz, de querer realizar-se. Então as coisas materiais são fundamentais para nós, evidentemente. Só que elas devem estar a serviço dos nossos interesses superiores. Jesus, certa feita, avisou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Com isto, queria o Mestre dizer que nós devemos subordinar os nossos interesses materiais aos nossos interesses espirituais. E nós seremos tão mais felizes quando isto compreendermos. Então preste atenção, você talvez tenha o que deseja. David Niven, neste capítulo, conta o caso de Arthur.
um publicitário bem-sucedido que mês a mês galgava novos postos dentro da empresa que trabalhava e que almejava atingir a primeira plana, atingir o primeiro lugar. E ele não parou até acordar certa vez no hospital, após ter realizado a implantação de 3 pontes de chacina. E a convalescência lhe obrigou a refletir sobre as prioridades de sua vida. E ele nunca vivera tanto tempo com a sua família e com os seus amigos de forma intensa, de forma amorosa, como nas 3 semanas que ele permanecera hospitalizado. E isso fez com que ele mudasse a hierarquia dos seus interesses e passasse a considerar a vida de outra forma. Na iminência da morte, na iminência do desencarne, ele sofreu toda uma transformação pessoal, passando a valorizar as coisas que de fato lhe importavam. Que era a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os momentos felizes em família do qual ele se privava para trabalhar mais e mais sem, na verdade, necessitar disso. Então, repetimos, preste atenção. Você talvez tenha o que deseja. Quarto segredo das pessoas felizes. Descubra o que deixa você feliz ou triste. Nós, seres humanos, pecamos muitas vezes pela desonestidade. E não só pela desonestidade em relação aos outros, mas pela desonestidade em relação a nós mesmos. Nós não conseguimos reconhecer, não conseguimos identificar o que nos torna felizes e o que nos torna tristes. Nos momentos de dificuldades, no corre-corre do dia a dia, nós paramos pouco para refletir e avaliar cada situação que vivenciamos e o que aquela situação exterior tem a ver com a nossa situação interior. Porque o nosso íntimo forja as experiências extrínsecas, as experiências exteriores a nós. Nós, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas palavras, das nossas ações, nós atraímos e construímos a realidade que nos cerca. Então, os episódios difíceis que nos trazem tristeza, ou os episódios que nos trazem alegria, eles guardam sintonia com o nosso mundo interior. Nós paramos pouco no nosso dia a dia para refletir sobre isso e ver o que o mundo exterior tem a ver com o mundo interior. Não é à toa que nós encontramos no mundo tantos episódios de violência, de drogadição, de incompreensão, de discussão, de revolta, de briga. É reflexo do que nós trazemos por dentro e não queremos reconhecer, e não queremos identificar. No âmbito da família, na vida conjugal, o culpado sempre é o outro, nunca sou eu. O marido nunca quer reconhecer os erros, porque o orgulho não deixa, e a mulher da mesma forma, a esposa da mesma forma. Não quer dar o braço a torcer. Então, as dificuldades que nós enfrentamos por fora refletem as dificuldades que nós enfrentamos por dentro. Nós temos que identificar o que nos traz alegria, o que nos satisfaz, o que nos planifica e o que nos entristece, o que nos aborrece, o que nos magoa, o que nos deixa ressentido, para trabalharmos. É colocação da sabedoria transcendental de todos os tempos que o homem que se auto-encontrou e se planificou consegue manter-se o mesmo sempre, ante qualquer episódio que transcorra no clima da sua vida. Tanto bom quanto ruim, ele permanece o mesmo. Jesus exemplifica isso.
no momento culminante em que ele se encontra sobre o monte, declarando o seu sermão superior, o sermão da montanha, iniciando pelas bem-aventuranças, ele manteve-se sereno, em paz, apresentando à humanidade a carta da sua iluminação interior. Mas no momento do Gólgota, que também foi um momento culminante, mas, contrariamente àquele que citamos, foi um momento de dor para ele, de suplício, em que ele fora crucificado, ele manteve-se o mesmo, sereno, não reclamou, narram os evangelhos que ele não reclamou, que ele não se queixou, que ele não clamou por justiça, que ele simplesmente condoeu-se da ignorância da humanidade daquele tempo, que é a mesma de todos os tempos, e rogou ao Pai, numa última prece, quando ainda estava encarnado, que lançasse a sua misericórdia sobre a humanidade pobre de conhecimentos espirituais. Então, o Cristo mantinha-se o mesmo em todos os momentos. E nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Quinto segredo das pessoas felizes. A satisfação é relativa. O Espiritismo também afirma a mesma coisa de outra forma. A mesma situação vai ser compreendida e vivenciada diferentemente por outras pessoas. Para dar um exemplo no campo da mediunidade. O espírito André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, narra uma experiência muito interessante. Eles se encontravam em torno de uma mesa destinada aos labores mediúnicos e uma entidade única lança o seu pensamento sobre a mesa, que é captado diferentemente pelos médiuns que ali se encontrava. Um vai dar uma mensagem psicográfica, outro vai dar uma mensagem psicofônica, outro vai conseguir visualizar o pensamento lançado pelo Espírito e assim vai. O pensamento foi o mesmo lançado pela entidade espiritual enobrecida, mas a forma de receber e interpretar aquele pensamento foi relativa a cada um dos que se encontravam ali. A satisfação, a felicidade, da mesma forma. Allan Kardec interroga os espíritos, naquela que é a questão número 920 de O Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E os espíritos respondem, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível seja ser feliz na Terra. Então, os espíritos, na resposta que dão a Kardec, relativizam a felicidade. Primeiro, em relação às condições evolutivas do mundo em que estamos inseridos. Segundo, relativizam a questão da felicidade de acordo com as condições evolutivas de cada um de nós. Muitas pessoas, na sua infância, passaram por experiências traumáticas, como a da separação dos pais. Mas, embora serem as experiências semelhantes, cada uma destas pessoas respondeu de forma diferente a esta situação, a este evento, de acordo com as suas dimensões interiores. Então, tudo depende da resposta que nós damos à vida. Né? Um copo de água enchido pela metade, para alguns parecerá meio vazio, para outros parecerá meio cheio. Não é nenhuma coisa nem outra, a água está exatamente na metade, mas alguns vão avaliá-los de um jeito e outros de outro. E isso é importante frisar, porque a felicidade, repetimos mais uma vez, se
se dá através do foco que nós damos às coisas. Se nós vamos ver nos acontecimentos tristes que nos ocorrem, motivo para a nossa desgraça, para a nossa ruína, isso é uma questão do foco que nós estamos dando. Nós podemos utilizar aquele evento infeliz, aquela dificuldade, como uma catapulta para superar a dificuldade em que nos encontramos e realizarmos a felicidade dentro de nós. Conta-se que Demóstenes era um gago e tinha muita dificuldade para falar, e ele tinha um desejo tremendo de superar a sua gagueira. Ele que servia de chacota, de deboche para os seus contemporâneos na Grécia Antiga. E ele, que poderia ter permanecido na gagueira, poderia ter se acomodado naquela situação constrangedora para ele resolveu fazer diferente e passou a colocar os seixos da praia sobre a sua língua, de modo a corrigir a sua dicção, e se tornou, segundo os historiadores, o maior orador da antiguidade clássica. Todos os historiadores, gregos e romanos, fazem referência à brilhante oratória de Demóstenes, e ele fora gago. Então, tudo depende da forma como encaramos. Nós podemos escolher sermos infelizes pelas dificuldades que nos ocorrem, mas podemos também escolher não nos acomodarmos nas situações em que nos encontramos, por mais constrangedoras, limitadoras, tristes que sejam, mas avançarmos além delas e sermos felizes. Isso depende de nós. A felicidade é uma construção e depende da forma como nós encaramos a vida. Sexto segredo das pessoas felizes: não deixe que outras pessoas definam os seus objetivos. Quantas vezes incorremos nesse erro? Tomamos uma decisão que talvez seja mais adequada para nós, mas sofremos a influenciação do meio e nos desviamos do caminho que queríamos trilhar. Quantas pessoas repetidamente vêm à casa espírita porque se sentem bem, mas influenciadas por terceiros, afastam-se da mesma, para voltarem mais tarde, muitas vezes em condições interiores e exteriores piores, porque não conseguiram encontrar-se e trabalhar-se interior e exteriormente, resolvendo seus conflitos, solucionando seus dramas. Quantas pessoas deixam-se influenciar pelas demais? Às vezes, nós acalentamos um desejo, um sonho, desde a nossa infância, e o que nos retarda a sua realização é a interferência negativa que nós sofremos, muitas vezes, das pessoas que queremos bem, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos afetos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, etc. Porque somos influenciáveis. E devemos estabelecer os nossos objetivos e encontrar a compreensão de que talvez o que seja melhor para nós não é o que aqueles que nos amam, que nos querem bem, acham que é o melhor para nós. Quem tem que saber o que é melhor para nós, o que é melhor principalmente para a nossa alma, para o nosso ser espiritual, somos nós. E citamos o caso do adepto do Espiritismo, porque sabemos quantos enfrentam em seus lares a incompreensão, porque os demais familiares não partilham dos mesmos pensamentos e muitas vezes fazem obstáculo para que, quando chega o dia de ir assistir a palestra, ou de ir na reunião mediúnica, ou de ir no grupo de estudos, arruma algum problema, alguma dificuldade,
alguma coisa para impedir que a pessoa possa sair tranquila. Mas a pessoa tem que ter a serenidade de saber o que é melhor para si, né? Ninguém tem o direito de mudar o destino da outra pessoa. Nós somos livres. Deus diretamente inseriu em nossa programação espiritual o nosso livre-arbítrio, doando-nos desta forma, talvez um dos bens mais preciosos, que é a liberdade de escolher. Portanto, nós somos os artífices da nossa destinação, não os outros. Portanto, não deixe que outras pessoas definam seus objetivos. 7º segredo das pessoas felizes: não agrida seus amigos e sua família. Essa é uma questão muito delicada. Quantas vezes no nosso dia a dia nós nos encontramos numa condição constrangedora que muitas vezes nos irrita, nos magoa, nos entristece e obriga-nos a mergulhar, muitas vezes sem conseguirmos controlar, em discussão com os nossos pares, com os nossos semelhantes, com os nossos familiares. E nós devemos evitar isso, né? Nada mesmo vale a pena perder a harmonia dentro do lar, perder a harmonia entre os familiares, perder o elo de amor, de carinho, de ligação, de compreensão que existe entre as pessoas que se amam. Então, convém evitar sempre qualquer disputa e qualquer discussão no seio da família e no seio daqueles que amamos, a fim de não ferirmos nenhuma suscetibilidade, não ferirmos os brios de ninguém e mantermos sempre uma posição conciliadora, de harmonia, de entendimento, buscando o diálogo como o solucionador de todos os problemas existentes. 8º segredo das pessoas felizes: precisamos sentir que somos necessários. Os espíritos, quando tratam da lei do trabalho no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para eles o que é o trabalho. E os espíritos respondem que o trabalho é toda ocupação útil. E o trabalho é colocado pelos espíritos, portanto, como uma das leis naturais, que agem por dentro e por fora do universo, por dentro e por fora da gente. Então, segundo os espíritos, toda ocupação útil pode ser considerada como trabalho. Desta forma, uma leitura edificante é um trabalho, uma prece é um trabalho, uma meditação é um trabalho, o trabalho no campo é um trabalho, a lida com as flores e as folhagens é um trabalho, a lida na fábrica, no escritório, na escola é trabalho. Então, toda ocupação útil é trabalho. E o ser humano, o espírito humano, tem a necessidade de sentir-se necessário, sentir-se útil, porque a lei do trabalho, que é uma lei que está dentro de cada um de nós, está fora de cada um de nós, obriga-nos a sermos úteis na medida das nossas forças e capacidades. E aí nós já adentramos no 9º e no 10º segredo das pessoas felizes. O 9º diz o seguinte: não pense e se. Quantas vezes nós nos escoramos nessa partícula e se? Né? E se fosse desse jeito? E se fosse daquele outro? Né? Principalmente em relação a experiências do passado, a escolhas que fizemos no passado e cujas consequências, segundo o nosso ponto de vista, não foram positivas para nós. Então, ficamos remoendo. E se tivéssemos feito assim, se tivéssemos feito assado, talvez minha condição hoje fosse melhor. Isso não nos ajuda em nada. Se nós estamos indo para um lugar que não conhecemos e nos perdemos nesse caminho, entramos na rua errada, estacionar o carro
e ficar divagando, e se tivéssemos pego aquela outra rua ou aquela outra, não vai adiantar em nada. Nós temos que seguir adiante e procurar uma outra via de acesso que nos leve para o lugar onde queremos estar, onde queremos chegar. Então, esse temos que banir da nossa vida, substituindo, talvez por esta outra partícula. Como vamos superar a dificuldade da hora presente? Como vamos fazer para nos sentirmos melhor? Como vamos fazer para nos sentirmos mais felizes? E o 10º segredo das pessoas felizes afirma o seguinte: participe de um trabalho voluntário. Segundo pesquisas feitas pelos psicólogos, as pessoas que estão engajadas em ações voluntárias, em trabalhos voluntários, possuem 60% mais de chance de ser felizes do que aquelas que não estão. Então, estar engajado numa causa, num ideal, seja ela espírita ou não, é fundamental para dar um sentido, dar um rumo em nossas vidas e nos sentirmos, como sugeria o segredo anterior, nos sentirmos necessários, nos sentirmos úteis, nos sentirmos queridos. Todos nós somos indispensáveis à vida. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Se não fôssemos, Deus não haveria nos projetado dentro dos quadros da sua sabedoria maior. Então, cada um de nós é indispensável. A vida é indispensável à divindade. Podemos contribuir de alguma forma para o nosso próprio melhoramento e para o melhoramento da coletividade de uma forma geral. E uma forma de fazermos isso é nos engajarmos no trabalho voluntário, dentro ou fora da casa espírita. A doutrina espírita, assim, coloca a felicidade numa condição de extrema relatividade associada ao nosso mundo interior e nos convida a sermos cada vez mais felizes através da espiritualização do nosso ser. Compreendendo que somos um ser espiritual, que nós não somos este corpo, mas estamos nele, que esta vida é muito breve, passa rápido, portanto não podemos perder tempo com nonadas, com picuinhas, com discussões, que devemos encontrar mais ensejo em nossa vida para ser feliz, para amar e para ser amado, para ajudar e para servir, para estender as mãos àqueles que nos cercam, para abraçar aqueles que amamos e demonstrar o amor, o carinho, o afeto que sentimos e que muitas vezes fica represado nas comportas do coração e não manifestamos como deveríamos o fazer incansavelmente todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. Que o Espiritismo possa auxiliar-nos na compreensão de que somos seres reencarnantes, que esta não é a primeira vez que estamos aqui e nem será a última, que esta vida é apenas um elo dentro de uma corrente, de uma cadeia de existências que viemos tendo ao longo da nossa história espiritual, onde em cada vida vamos nos melhorando mais e vamos nos abrindo mais para receber o Criador. Que o Espiritismo possa realizar o milagre da nossa transformação interior, convidando-nos a sermos hoje e sempre cada vez mais felizes, sendo honestos conosco mesmo, com os nossos semelhantes, com a vida, e nos entregando com a nossa alma aberta ao infinito, às realizações nobres e ao cumprimento integral das nossas propostas interiores de alegria, de realização, de amor e de paz. Pedimos desculpa por termos extrapolado um pouco o horário e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, nos inunde com a sua paz e permita que nós sejamos, mais uma vez repetimos, cada vez mais felizes. Sem mais delongas, passamos a palavra aos trabalhadores da casa.